Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo para a nossa... Ao vivo não, gravado, um ao vivo fake. Para a nossa live número 65. Hoje eu vou falar para você que bate meta, você que realiza, que você faz as coisas acontecerem. E aí quando você chega em casa, você é um desastre. Você não tem paciência com a sua esposa, não tem paciência com o seu filho, com a sua filha. Eu tenho uma notícia para falar para você, que é uma notícia que eu tenho as últimas semanas, os últimos meses, eu tenho repetido para mim grandemente, minha esposa também tem repetido para mim, para se fixar isso, que é o sucesso fora de o sucesso fora de casa sem o sucesso dentro da família é só uma mentira. É isso mesmo. Se você tem sucesso fora de casa, mas sua família está desmoronando, o sucesso que você tem lá fora é só uma mentira. É só uma mentira. Essa semana eu falei isso na igreja. Falei, é fácil ter sucesso financeiramente. É só sacrificar sua família. Sacrifica a família. Sacrifica a saúde. E você vai ter sucesso financeiro. Eu falei, é fácil ter sucesso na saúde. Você que está precisando ter sucesso na saúde. Sacrifica o seu casamento. Sacrifica a sua vida financeira. Você vai ter saúde. É fácil ter sucesso... É fácil ter sucesso na família. Sacrifica o resto tudo pra você ver o que acontece. E muitas das vezes vai haver a falta se você fazer isso. Óbvio, né? Você sacrificou a outra parte, a outra contrapartida, né? O sacrificar é um modo de dizer, né? É você dar exclusiva. Tem gente que dá exclusiva, né? Dá exclusiva atenção a outros trabalhos. A gente abriu a hamburgueria essa semana. E aí a gente veio da semana passada trabalhando muito. Está trabalhando essa semana muito, porque precisamos ajeitar algumas coisas, alinhar algumas coisas, mudar a oferta, criar a oferta de primeira compra e tudo isso mais, tantas coisas mais. E aí a gente fica olhando, a gente fica pensando, né? A gente tem que ficar atento para que isso não se torne uma rotina. Porque a gente fala, não, infelizmente a gente vai ter que sacrificar agora um pouco de tempo, um pouco de tempo com a família, um pouco de tempo com outras coisas, porque é um trabalho novo. A gente tinha todas as noites pra gente, só que agora não tem, agora tem todas as noites pra hamburgueria. É um trabalho novo e a gente acaba tendo que, sim, eu não vou falar pra vocês que não, mas acaba tendo que sim sacrificar, desbalancear certas áreas, dedicar mais tempo por um curto período, né? Mas esse curto período tudo depende de você, no sentido de você fazer o que tem que ser feito o quão antes possível, e você também não tornar aquela nova rotina a rotina, porque você está vivendo só uma transição de rotina. A transição de rotina de um trabalho para 2 trabalhos com família. Um trabalho com família para 2 trabalhos com família. Você tem que lembrar disso. E aí na transição, obviamente que vai ser às vezes só o trabalho. Por quê? Porque você está se adaptando, você está criando, você está fazendo uma nova rotina. Mas isso não pode se tornar a rotina. Tem gente que vive na transição para sempre. Vive na transição para sempre. E aí a saúde estoura lá na frente, o casamento estoura lá na frente, a família estoura lá na frente, os filhos estouram lá na frente e não descobriu por quê. Não sentou a bunda na cadeira e não foi analisar como é que tava cada uma das áreas. Por isso que é importante você fazer sua roda da vida constantemente. Ou MAS, né? Ultimamente a gente tem chamado a roda da vida de MAS. Mapa de autoavaliação sistêmica. Dr. Paulo Vieira. Samuel, mas como é que eu sei que tá acontecendo? Primeira coisa, presença tem que saber. Você vai analisar, olhar pra sua vida e analisar. Presença não é... Presença sem atenção. Se você tá tendo presença sem atenção, estar do corpo ali, perto, mas com a mente em outro lugar, aquilo ali não é presença. Aquilo ali não é presença. Aquilo não é estar presente.
Você tá ali na mesa, mas com a mentalidade, com a sua mente pensando lá na planilha, pensando lá no demonstrativo financeiro, pensando lá se tá certo o WhatsApp, e isso e aquilo. Isso não é nada viável. Isso não é presença. Seu corpo não dita a sua presença. Quem dita a sua presença é onde a sua atenção está. Segundo ponto, terceirizar a educação dos filhos. Tem pai que fala assim, ó: deixar a formação moral, espiritual e comportamental do seu filho para a escola, nas mãos da escola ou da internet ou dos outros, seja o que for, é a pior coisa que tem. O pai de verdade não é só o cara que paga o boleto da escola, é o líder que senta e ensina valores. Senta e ensina. Eu desde criancinha ensino pra minha filha, né? Impregno nela a identidade dela. Falo pra ela: filha, o que você é? Aí ela fala: pai, sou imagem e semelhança de Deus. Boa. O que você nasceu pra fazer, filha? Prosperar, pai. Governar. E falo com isso pra ela. Muito bom, muito bem. E aí repito isso várias e várias vezes com ela. Várias vezes com ela. Até inculcar aquilo na cabeça dela. Até ela saber que ela não é burra, ela não é a profissão dela, ela não é isso, ela não é aquilo, ela é a imagem e semelhança de Deus. E o que ela faz? Ela prospera. Ela cresce e onde quer que ela põe a mão dela dá certo. É isso que ela faz. É isso que é a função dela. É isso que ela tem que entender, tem que inculcar na cabeça dela, que isso que ela é. É isso que você é também, tá? Não é só minha filha não, você também é isso. Você precisa inculcar isso na sua cabeça também. E a última coisa é a esposa no último lugar da fila. Esposa é sua metade. Esposa é sua metade. Ah, mas Samuel, mas eu tenho um projeto do meu trabalho para fazer. Eu sei que você tem o seu trabalho, eu sei que você tem o seu projeto. Eu sei que você tá fazendo. Mas se isso não foi combinado com a sua metade, isso é insignificante. Não, mas isso vai trazer coisas melhores, oportunidades melhores. Se isso não foi combinado com a sua metade, isso é insignificante. Se a sua metade não concorda com isso, eu queria muito abrir hamburgueria, por quê? Porque eu queria expandir as nossas fontes de renda, né? Ganhar mais, a minha esposa poder ganhar mais também. E eu falei pra ela: meu amor, a gente tem duas opções. Ou a gente continua nos nossos trabalhos e constrói, usa um jeito da nossa casa de construir e ganhar mais, ou a gente abre a hamburgueria pra gente conseguir. Porque a gente mora longe de casa, trabalha longe. Eu trabalho numa ponta da cidade, minha esposa trabalha na outra ponta da cidade, minha filha estuda na outra ponta da cidade e a gente mora na outra ponta da cidade. Olha isso. Olha isso. Falei pra minha esposa: a gente precisa dar um jeito nisso. Ou nós precisamos trabalhar onde a gente mora, perto onde a gente mora, ou a gente precisa morar perto da escola da filha. A escola da filha, a filha vai ficar muito provável nessa escola durante os próximos 10 anos ainda. Próximos 10 anos. Então a gente tem que dar uma solução. E a solução foi a hamburgueria. E aí foi com tudo combinado. Ela gostou da ideia, eu gostei da ideia. A gente sabe os desafios que tem, sabe muito bem os desafios. Para mitigar isso, o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma salinha ao lado da cozinha. Para quê? Para nossa filha ficar ali com a gente, vendo a gente trabalhar. A gente vai colocar a filha para essa transição, né? A gente vai colocar a filha para trabalhar junto com a gente também. E ali a gente vai conversando, falando com a filha durante o trabalho, ensinando.
Ah, Samuel, mas não tá com atenção presente, tá prestando atenção nos pedidos. Sim, mas tem momentos que é mais tranquilo. Dá pra gente ir fazendo justamente isso. Trabalhando ali, trabalhando o caráter dela, trabalhando a presença dela com a gente, trabalhando desde já o empreendedorismo dela, a habilidade dela de trabalhar, de fazer as coisas prosperar. E é isso aí a gente vai fazendo. Isso é muito importante, de extrema importância. Eu e você fazemos isso. Samuel, entendi já a importância disso, eu quero mudar. Eu não tô tendo atenção, minha casa, minha família não tá tendo eu chego, mexo no WhatsApp, eu chego, levo o trabalho pra casa, o que eu faço? Primeira coisa, proteção e provisão vão além do dinheiro. Primeira coisa, você tem que lembrar isso. Principalmente homem. Nós homens. A proteção e a provisão vai muito além de você pagar a conta, comprar a comida. Proteger é provisionar a segurança financeira. Provisionar não só a segurança financeira, mas provisionar a segurança emocional, direção moral, paz, um ambiente seguro para a sua família crescer. Isso que é provisão. Isso que é você prover para sua família. Prover para sua família não é só comida e pagar conta. É a sua família ter uma casa segura. Samuel, isso não é questão de dinheiro? Parte sim, mas a maior parte não. Não é você ter uma casa confortável, é também, mas é você ter uma casa segura. Uma casa do qual seu filho chega em casa e ali não tem brigaiada. Segurança emocional, paz. Ali não tem discussão. Ali aquela casa, ela não é deixa a minha vida me levar. Aqui a gente tem objetivo, a gente tem meta, a gente tem tarefa para ser feita, para onde a gente está indo. Tudo isso é provisionar. Isso você não gasta nada. Sabe o que você gasta para fazer isso? Sentar a bunda na cadeira e ver aonde você e sua esposa tem que se alinhar. Vocês estão discutindo, vocês estão brigando, na verdade, né? Vocês têm que mais discutir do que brigar. Discutir é uma discussão. Discussão é cada um apresentar o seu ponto. Brigar é gritaria. E discussão é cada um apresentar o seu ponto e vocês verem aonde vocês estão divergindo e aonde vocês estão combinando. E ali o que cada um vai ceder para formar a opinião do casal. Você vai ter sua opinião, marido vai ter opinião, esposa vai ter sua opinião, mas juntos vocês vão formar a opinião do casal. Vocês são o casal. E quanto mais tempo vocês forem fazendo isso, vocês vão ver que as suas vontades, os seus desejos, eles vão se alinhando também. Vão ficando também alinhados. Segunda coisa, sua família é o seu primeiro negócio. Você tem que lembrar isso. Na sua empresa você não tem DRE? Para você ver se a sua empresa está vendendo e está tendo lucro? Na sua empresa você não tem demonstrativo de fluxo de caixa? Para saber quanto de dinheiro você precisa para pagar as contas, quanto que vai provisionar, quanto que vai entrar, quanto deixa de entrar, quanto está dando certo, quanto não está dando certo? Sua empresa não tem isso? Hein? Você não tem esses indicadores? Na sua empresa você não tem um monte de planilha, cada uma mostrando o seu estoque, aquilo lá? Sua família tem que ser a mesma coisa. Só vou ter que ter planilha, minha família? Não, você tem que ter a mesma atenção a detalhes na sua família também. Se você está saindo com a sua esposa, se você está elogiando ela, se você está ensinando o seu filho, senta a bunda na cadeira toda semana e vai ver como que eu tratei minha esposa hoje, como que eu tratei minha esposa essa semana. Como que você olha os indicadores quase todos os dias na sua empresa. Senta a bunda na cadeira e olha os indicadores do seu casamento também. Como é que a minha esposa tem falado de mim para as outras pessoas? Isso mostra muito mais sobre
isso mostra muito a respeito sobre você. O que as pessoas têm falado de mim como marido? O que as pessoas têm falado de mim como pai? Pergunte pra elas, o que você acha de mim como pai? Principalmente se for alguém assim, amigo e não amigo. Amigo e não amigo. É uma coisa muito importante. Fale assim, eu preciso da sua ajuda. Me ajuda a entender, eu quero saber se eu tô sendo um esposo bem. O que você acha que eu faço? Faço ou não faço? Você vê que eu sou um esposo excelente? Como você me vê como esposo? Você, com as situações, com o pouco tempo que você passa comigo, como que você me vê? Ô, glória, o rapaz correndo e dando um sorriso no rosto. Como que você me vê? E vai coletando feedback, vai entendendo como as pessoas têm te visto. Consequentemente, você vai entendendo se você está no caminho certo ou não. Terceira coisa, governo começa na mesa de jantar. Se você não consegue autoridade com as pessoas da sua casa, quão mais você vai ter autoridade para comandar uma grande estrutura de mercado no mercado? Isso é ridículo. Se você não consegue comandar ali, ter autoridade, ter direcionamento, dar segurança emocional, financeira para sua família ali, para 4, 5 pessoas, 2, 3, 4, 5 pessoas, quão mais você vai conseguir fazer a mesma coisa para centenas de pessoas? Não tem como. Não tem como. A conta não bate. A conta não bate. Você não vai conseguir. Porque para você ter uma empresa forte, eles precisam estar ali com segurança emocional, segurança financeira, direcionamento, paz para ele fazer o trabalho deles. Eles precisam de tudo isso. De tudo isso. A mesma coisa que a sua família precisa, a sua empresa precisa para prosperar. E se não tiver, como é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Fala pra mim. Você acha que dá certo? Você acha mesmo que vai dar certo? Conta aí. Não vai. Sua família, sua autoridade tem que começar na mesa de jantar. Sua família tem que ter tudo isso. Você tem que provisionar tudo isso para sua família, para você conseguir provisionar para sua empresa. Se você não conseguir provisionar isso, as pessoas que estão ali não vão acreditar em você. Desde as coisas que eu falei para minha esposa que a gente ia realizar, que a gente ia fazer, todas elas eu fui fazendo. Algumas eu demorei muito mais do que eu esperava, mas todas fui concluindo. A gente se mudou de casa, foi morar na casa do meu sogro. E aí eu falei pra ela, não, a gente vai construir a nossa casa, a gente vai ter a nossa casa. Falei 3 dias. Não concluí em 3 dias, mas concluí em 1 ano a casa. Hoje a gente mora nela, construímos uma área gourmet. Estamos construindo a igreja na frente. Falei, vamos construir a igreja aqui na frente. A igreja de Deus aqui nessa cidade, ela vai ter um lugar só dela, confortável, equipado para essa igreja crescer. E aí a gente foi trabalhando, foi fazendo uma coisa por vez. E aí minha esposa, minha voz até embarga quando eu falo isso. E eu sou chorão, vocês vão ver eu chorar muitas vezes nas lives aqui. Sua esposa tem que ser a sua maior fã. E você tem que ser o maior fã da sua esposa. Acima de tudo, lembre-se disso. O seu casamento ser o máximo, você tem que ser o maior fã da sua esposa. E a sua esposa tem que ser a maior fã sua. O apelido que a minha esposa chama eu para as outras pessoas é o esposinho maravilhoso.
Não é isso que ela fala pra mim. Pra mim é meu amor. Isso é como ela chama eu para as outras pessoas. Eu tenho um esposinho maravilhoso. Meu esposinho maravilhoso. E isso é como ela fala para as outras pessoas. Não é o que ela fala para mim, é o que ela fala para as outras pessoas. Sua esposa, você tem sido o maior fã da sua esposa? Sua esposa tem sido o maior fã seu? Ah, mas ela não é. Então seja você o fã número 1 dela. Acreditando, apoiando, fazendo acontecer. Samuel, tem momento, mas quantos que eu vou... Vai ter momentos que você vai trabalhar pra você. Lógico que vai ter. Mas lembre-se o tempo todo de trabalhar em prol disso. De mostrar pra ela que você é o fã número 1 dela. Que você quer fazer as coisas acontecerem para ela. Lembre-se disso. Há momentos que eu esqueço disso. Falando nisso aqui nessa live com vocês, isso veio em minha mente. Tem momentos que eu esqueço disso. E eu tenho que começar a demonstrar mais isso. Mostrar pra minha esposa que eu sou o maior fã dela também. Muito, muito e muito. E demonstrar isso mesmo. Colocando ela acima de mim. E se você fazer isso, você vai ver um movimento. Se a sua esposa ama você verdadeiramente, e até mesmo se ela não te ama, tá? Garanto pra você que isso vai acontecer. Mesmo que ela não te ame, ela vai começar a te amar. E ela vai começar com paciência, porque cada um tem um diferente... Cada semente, cada pessoa tem um diferente tempo de frutificar, né? Tenha paciência, vai dar certo. Vai dar certo. Deus vai fazer acontecer na sua vida. E você vai ver que a sua esposa, se sua esposa não acha você não é a sua maior fã, e você começa a colocar ela nessa posição de maior fã sua, de você como maior fã dela, você vai ver ela te amando mais, ela querendo fazer as coisas acontecerem para você mais, querendo fazer com que se movendo para que você se torne o maior, ela se torne o maior fã seu. Ela vai começar a colocar você como o maior, coisa mais importante para ela. E tudo isso começa com o seu movimento de fazer a mesma coisa, de fazer primeiro. E vice-versa. Meu esposo não me valoriza, não é? Meu esposo não é meu maior fã. Você tá falando isso, Samuel? Eu quero viver isso. Seja o maior fã do seu esposo. Seja o maior fã do seu esposo. Samuel, mas é ser capacho? Não, é ser fã. É admirar. É impulsionar. É prover. O homem... Isso é um assunto para uma outra live, mas eu vou só dar uma pincelada para vocês. O homem e a mulher, eles têm necessidades diferentes. O homem tem necessidade de sentir-se o líder, sentir-se admirado. Se a gente for resumir, na verdade são, se eu não me engano, sete vontades do homem e 7 vontades da mulher. Vontades não é a palavra certa. Desejos, necessidades. E elas não têm nada a ver com dinheiro. Elas têm a ver com necessidades emocionais mesmo. E se a gente for resumir tudo isso, o homem é em ser admirado. Esposas, admirem os seus esposos, seus maridos. E homens, as suas mulheres, elas têm a necessidade de segurança. Necessidade de segurança. Sejam provedores de segurança para ela. Segurança financeira, segurança emocional, segurança espiritual. Vocês vão ver o casamento de vocês prosperarem. E a Bíblia já nos falava, né? Vamos avançar para a gente finalizar. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como pode cuidar da igreja de Deus? Se alguém não sabe governar a própria casa, como vai governar alguma coisa fora dali? Como vai comandar alguma coisa fora dali? Não é só a igreja, não. É tudo. Coloca o seu projeto. Se você não consegue governar a sua própria casa, como é que você vai correr 75 quilômetros?
Se você não consegue governar a sua própria casa, como é que você vai fazer uma empresa multimilionária? Fala pra mim. Samuel, qual que são as atividades de hoje? Bora! Primeira coisa, hora sem o celular hoje. Você chega em casa, você vai separar uma hora sem celular, celular na outro lado. Vai conversar, gastar essa hora com a sua família. Conversa com a sua esposa, briga com seus filhos, se diverte, conversa com eles. Tenha atenção ali, gente. Vá fazer algo junto com eles. Junto ali. Segunda coisa, alinhe expectativas do casal. O casal ele tem que constantemente alinhar expectativas. Alinhar expectativas financeiras, objetivos, metas. Tudo isso tem que ser alinhado. Tudo isso tem que ser constantemente ali pensado e feito. Ontem a gente estava alinhando expectativas, né? A gente liguei o iFood, passou 10 minutos. O iFood chegou um pedido do iFood. Tinha 10 minutos que eu tinha ligado o iFood. E aí eu fui ver, o iFood ele provisionou tudo isso, ele subsidiou, né? Ele entregou o nosso lanche por R$5 pra pessoa. Por R$5, custou R$5. Ainda a pessoa, a mesma pessoa tinha colocado, né? Ela pediu em 2 celulares diferentes. E aí ela pegou 2 lanches, cada um num celular, por R$5. Pagou R$5 no Ferreiro. O Ferreiro é R$39 no iFood. E aí eu olhei aquilo e falei, meu amor, é isso. Você pode olhar aquilo e você fala, meu Deus, que ridículo, o iFood vendeu o meu lanche por R$5. Isso é ridículo. Ridículo isso. Não vale isso. Aí eu falei, meu amor, essa é a solução. Essa é a solução. A gente vai ligar uma campanha com 50% off. A gente vai entregar o nosso lanche com 50% de desconto pro primeiro pedido. Porque as pessoas precisam conhecer a gente. As pessoas precisam pedir da gente. E aí a gente vai ligar essa campanha. Não, mas o nosso lanche vale... Sim, ele vale isso. Mas por enquanto ele não vale nada. Porque as pessoas não conhecem. Só vale para quem conhece. Se não conhecer, não serve de nada. Se não conhecer, não serve de nada. Não adianta. A Ferrari não seria... A Ferrari, se não fosse conhecida, seria só um carro caro. Mas a Ferrari é a Ferrari porque ela é conhecida. E para ser conhecida, precisa de algum incentivo. Precisa aparecer. Ou a gente gasta constantemente anúncio com distribuição de conteúdo, mostrando o lanche, e aí coloca o risco todo na mão da pessoa. Ou a gente vai e mitiga o risco. Tem estratégia certa? Não tem. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Segunda coisa, a terceira coisa, ensine princípios aos seus filhos. Dedique 15 minutos do seu dia para conversar com a criança. Ensina algo. Você é imagem e semelhança de Deus. Você nasceu para prosperar. Você não é sua profissão, filha. Você não é o que você faz. Você é isso, imagem e semelhança de Deus. Nasceu, você não... Sabe o que você nasceu para fazer? Você não nasceu para ser médica, você não nasceu para ser advogada, você não nasceu para ser empreendedora, você não nasceu para ser varredora, você não nasceu nada para essas coisas. Nada indignificando nada dessas profissões. Apesar que empreender é muito mais legal. É bem mais emocionante. Nada disso. Mas é o que? Acontece. Opa, perdão. Mas é o que? O que você nasceu pra fazer. Você nasceu pra prosperar onde quer que você coloque a mão. Então o que ela escolher? Se ela quiser ser médica, se ela quiser ser bailarina. Esses dias ela tava... Eu nunca falei que a minha filha não pode ser algo. Nunca. E ela já falou, ó, papai, eu quero ser bailarina. Eu falei, seja bailarina, minha filha. E aí você vai empreender depois. Porque é o que eu quero que ela faça.
vai empreender como professora e tem uma grande companhia de balé. Se você for a empreender como uma bailarina, minha filha, empreenda como uma bailarina, seja a bailarina mais conhecida, mais famosa. Empacote isso de modo que as pessoas que não gostam de balé também gostem de ver você, também se alegrem de ver você. Faça isso, minha filha, faça isso. E aí outra hora eu quero ser veterinária para cuidar do Nequinho, nosso cachorro. Falei, faça isso, minha filha, seja veterinária e cuide. Tenha uma rede de veterinárias, de clínicas veterinárias, que você vai dar certo. Se não, você seja veterinária dos cachorros, dos famosos, e ganhe muito bem para isso. Ou, minha filha, seja veterinária, você pode ser veterinária também de animais de alto valor. Quanto que ganha o veterinária de um boi de 3 milhões de reais? Não é qualquer veterinário que cuida desse boi não, hein? Não é qualquer veterinário que cuida desse boi. Lembre-se, pessoas responsáveis, hoje a gente tá bem mais calmo, né? Hoje a gente tá calmo, tá tranquilo. Primeira live, 31 minutos. Que coisa, hein? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembre-se, pessoas autorresponsáveis, elas cuidam das suas famílias também, porque elas sabem que ali é a base de tudo. Família é a base de tudo. Sua família tem que estar bem para você conseguir realizar. Eu, quando às vezes discordo algo com a minha esposa e a gente não se acerta ali na hora, meu trabalho não rende nada. Não rende nada. Eu só forço o trabalho. E ela, a mesma coisa, quando não tá bem, também só força o que ela tem pra fazer e não dá certo. A gente só trabalha bem alinhado. Você tem que ter esse costume, você tem que ter isso tem que ser um hábito na sua casa. Pessoas responsáveis fazem isso acontecer. E lembre-se, sem responsabilidade, sem destino. Você precisa que a sua família prospere, a sua família dê certo. E vai acontecer com você. Vai acontecer. Fé em Deus, que cada uma dessas coisas vai acontecer e você vai prosperando cada dia mais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado pelo carinho de vocês aqui nessa live. Você que chegou até aqui, ó, você tem o meu coração com você. Que Deus abençoe e saiba, esse tempo, tudo que eu passei pra vocês hoje, vai valer a pena. Vai fazer acontecer. Vai ser esse tempo que você dedicou a mim aqui. Eu agradeço muito, sou muito grato e quero a cada dia mais e mais gerar valor na vida de vocês, tá bom? Deus abençoe demais a vida de vocês. Um beijão e até a próxima live.